Oferecimento RR Contabilidade. Açaí, bom demais. Top Plaque, comunicação visual. E Instituto Transformar. Salve, salve! Começando mais um Papo de Torcedor e hoje um papo muito especial. Não vamos falar, é papo de torcedor misturado com resenha, SA, bate-papo SA, tá todo. Hoje tem de tudo. Entrevista SA, tá toda, tá uma salada mista hoje. Hoje nós temos um privilégio enorme com essas grandes figuraças que nós vamos apresentar, mas antes disso eu queria falar com ele, Ricardinho, aquele que tá inscrito no BID, hein? Esquece não, o homem tá inscrito lá no BID do Campeonato Baiano, da Federação Baiana de Futebol. Boa noite. Boa noite. Solta o verbo aí. Um abraço de hoje, nosso amigo Lázaro aqui. Estamos com essas lendas aqui. Nosso amigo Carlão. O homem aí, preciso nem apresentar, né? Não precisa não. Acho que a galera que curtiu o podcast semana passada. Para me levantar o histórico da história desse homem. Tive que estar passando aqui, folhas e folhas aqui, não terminava, títulos e mais títulos. E esse homem, hoje em dia, ainda faz um projeto muito bom, que ajuda a sociedade, mas vamos falar aqui do parte esportiva. Vamos falar daqui a pouquinho, vamos falar do projeto social dele. Tem muita coisa aqui. Vamos falar da história dele, vamos conhecer o seu Joselito? Joselito. Não. Josélio de Jesus. Josélio de Jesus, o conhecido só popularmente. Pra iniciar, vou falar só o primeiro título do homem. Ele é bicampeão brasileiro, 88 e 92. Tem mais. Soltou só no aperitivo da noite de hoje. Só pra iniciar o nosso bate-papo, estamos aqui com o nosso Jojó de Olivença, figuraça, grande ícone do esporte ilhéense, nacional, mundial. O homem foi campeão, onde passou, referência de surf. Queria dar uma boa noite especial para Jojó de Olivença. Seja muito bem-vindo à casa Resenha SA. Boa noite, rapaz. Tudo bem aí, Jorge, Ricardo? Ele já esqueceu meu nome. Esqueceu. Ele falou assim, rapaz, quando ele falou assim... Mas o homem deu pode. aquela pensada, né, cara? Mas o homem pode. Ele pode. Eu dou esse direito pra ele. Perca de memória recente. É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez aqui no Resenha SA, né? Que sempre bota pra quebrar. Ainda botou uma rima ainda aí. Bota pra quebrar, vamos gravar isso aí, viu? Bota pra quebrar. E ele, né? A voz marcante de Ilhéus, a voz do rádio, de Gabriela FM, Conquista FM, também pela Rádio AM também, pelos gramados, como repórter de gramados. Por isso eu disse duas lendas, né? Carlão Santiago, o homem da voz marcante de Ilhéus, que teve um tempo passeando nas terras mineiras, mas graças a Deus voltou para nossa cidade. Boa noite, Carlão. Seja muito bem-vindo. Já disse, a casa aqui é sua. Boa noite, Jorge, o meu professor. Revelando minhas identidades secretas aí. O pessoal vai perguntar por que professor, né? É bom. No decorrer do papo a gente vai falando. Pode ter certeza que não é de locução não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Lembrando que já narrou muitos gols meu e hoje vai narrar um gol meu de caça-rato. Pronto. Quero ter esse privilégio de ouvir novamente. Mais de 890 gols aí. Vamos lá, né? É engraçado que no podcast ele tava falando, me deu vontade de rir, que ele falou que ele tava se comparando com o Jojó de Olivença, ele. Vocês não perceberam, não? Laércio percebeu. Eu vou passar depois a lista dos meus troféus, campeonatos. Aqui a gente... Vou passar. A gente... Estamos aqui. A gente quem, Ricardo? É bom quando você tem pessoas do mesmo... Do BID, né? Do BID. Ele tava falando aqui, Carlão, que tipo assim, ele tava se comparando com o Jojó de Olivença. Eu falei, calma aí, irmão. Eu quase chutei ele aqui, não, aguenta aí, desce aí, segura aí. Mas o cara é bom. Tô em busca do gol 1000, em busca do gol 1000. Tá vendo? Tô em busca. Tem o seu mérito, né, Ricardo? Mas vamos lá, velho, eu queria conhecer, né, Jojó de Olivença ou Jojó de Piauí primeiro?
Rapaz, acho que Piauí não sabe nem que eu existo. Viu? Então, na verdade, Depois Carlão, Já vence. Carlão vai contar aquela resenha que ele conversou com a gente ali, daquela pesquisa, viu, Carlão? Depois você vai falar que é a pesquisa. Sim, sim. Mas como eu não nego a minha origem, tá lá no meu RG, né? Local de nascimento. Eu digo Ipiaú, Bahia. Piauí, Sem Bahia. problema nenhum. lembrando que o homem tem um título de cidadão ilhéense. Então, cidadão. Acho que se Léo não desse um título de cidadão pra ele, eu ia mandar fazer um pra ele. O próximo programa. Eu falei, não, vai fazer um lá que ele vem aqui só pra receber esse título aqui. Eu ia ligar para o prefeito e os vereadores atuais da cidade. Eu falei, não, pelo amor de Deus, homem, não tem não. Consegue, Já foi concedido ele no primeiro, acho que foi o primeiro título, o segundo título de Jojó. Eu tive o prazer, outra coisa que eu não sei se talvez ele saiba, eu já fazia locução, né, antes de fazer parte do quadro da Federação Baiana de Surf, né, onde eu passei 10 anos como locutor, narrador dos campeonatos aqui no estado da Bahia. E Jojó foi campeão mundial, brasileiro em 92, o segundo título dele. 92. Em 92, foi o ano em que Disseu e Paulette, aproveitar e mandar um abração para essa dupla aí, eles realizaram aqui em Ilhéus o Ilhéus 20 anos de surf. Perceba que nós acabamos de comemorar 50, ou seja, tem 30 anos, né? E Disseu e Paulette fez os 20 anos de surf no ano em que Jojó foi campeão pela segunda vez. E quando ele chegou aqui, colocaram o Jojó em cima de um carro de bombeiros, cara. Foi uma recepção. Foi incrível. Não foi, Jojó? E aí Já passei por isso. E aí o Paulette me liga, Carlão, onde é que você tá? E eu tô aqui, estava em algum lugar no centro. Cara, corre pra cá. Corre, que eu tô com o Jojó em cima do carro de bombeiro aqui, e eu tô precisando do locutor que vai na frente do carro de som gritando, Jojó! Não pensou duas vezes, falou, eu vou. É o animador, né? E a gente Não podia saiu faltar. Rapaz, saiu por essa cidade aí, Jojó, do aeroporto. Lembra o trajetória? Você lembra a trajetória? Foi do aeroporto até a prefeitura, eu acho. Foi, do aeroporto até a prefeitura. Mas eu me lembro que o carro de bombeiro, na época, não estava disponível para fazer o passeio, lembra? E aí o Paulette falou, vamos no meu Gurgel mesmo. E o carro de som na Era frente. vermelho? Era o branquinho, né? Gurgelzinho branquinho. Aquele Aberto, branco, né? Rapaz, foi um negócio assim maravilhoso. E uma época que a gente fazia as coisas muito espontâneas, né? Não tinha tanta burocracia para fazer as coisas naquela época. Tinha não. Né? Foi os últimos momentos ainda do século XX ainda, né? E que a gente muito boa, podia viver mais à vontade do que hoje, vamos ser sinceros. É verdade, né? verdade. Sem tanto preconceito, sem tanta limitação. E foi algo assim muito legal, que o que Paulette queria, na verdade, era chamar a atenção da cidade que tinha um bicampeão brasileiro de surf. Paulette é ícone, né? Um dos fundadores do surf da cidade. Ele, Disseu, Washington Soledade, João Ganora. Então é uma história muito legal. E Ilhéus tem uma história com o surf muito legal. Então aquilo pra gente foi um motivo de orgulho muito grande. A gente ter um surfista ilhéense, campeão brasileiro, né? Então para vocês verem que para Ilhéus precisa fazer um movimento desse para que chamasse a atenção. Como eu disse no podcast, a gente lá do outro lado já tinha ele como referência. Eu estou falando de uma cidade que não tem nem uma lagoa lá. E a gente tinha ele como referência, Jojó de Olivença. Já via nos noticiários esportivos falando da importância dele para o esporte do surf, para a Bahia, né? Um representante. A gente tinha tinha essa carência de ter os baianos representando. E Jojó ele veio com o primeiro título dele, depois em 92. E ele foi, eu acredito que foi abrindo as portas não só para pessoal de Ilhéus, mas muita gente que veio de outras cidades morar aqui em Ilhéus para começar a praticar o surf por causa da influência dele. Jojó, baseado aí nesse título de 92, qual é a minha pergunta? O que emocionou mais? Qual foi o título que chegou assim
veio pra você? Eu consegui, eu cheguei lá. Tô realizado. Tô vendo aqui vários títulos. 88, 92, 93. Bota o óculos, né? Dois paulistas. Dois Paulo. Aqui, ó. Olha os títulos dele. O homem é porque tem muito título. Eu Tem acho bom muito você título. botar o óculos, não. Você usa óculos. Precisa não. Campeão paulista em 93. Top 16 do mundo de 93 a 98. O homem tem aqui, ó. Campeão baiano. Medalha de bronze Mundial Master 2008, 2011 e 2013. Quando foi que o Joel chegou assim? Cheguei lá. Falou agora. Realizei. E realmente agora tô. Agora eu tô. Não parou, que eu tô vendo que você hoje tem novos projetos, atua Mas em como ONGs. atleta profissional, você sentiu quando? Falou assim, Quando não, você- agora eu Papai, cheguei lá. Papai, sou uma realizei. referência e. Rapaz, é o seguinte, é uma pergunta bem difícil, de verdade, porque eu hoje, com 57 anos, eu ainda continuo competindo, Sim. né? O ano passado fui campeão brasileiro na minha categoria Master. Né? Hoje é Master, é isso? 50 a 59, essa é a categoria. Mas durante a minha trajetória e todas essas conquistas, eu não teve um momento que eu cheguei assim. Mas falei, chegou assim, você fala assim. basta, né? Não, disse assim, a pergunta é assim. Normalmente você falou assim, não, agora eu acho que consegui me realizar como atleta profissional. Hoje as pessoas enxergam o esporte diferente do que enxergava antes, por causa de que, graças a Deus, eu consegui mostrar para o povo que o surf pode também trazer ser exemplo para as pessoas. Continua sendo uma pergunta difícil. Viu? Quem imagina. Mas o que acontece? A minha geração, não era uma geração desplanejada, sem grandes pretensões. Vivia o momento. No processo. Exato, vivia o momento. Então, para mim, eu nunca busquei, nunca planejei, nunca foquei em ser, eu vou ser campeão brasileiro, quero ser campeão brasileiro e perseguir esse objetivo. Nunca rolou isso, entendeu? Entendi. Então as coisas foram acontecendo com muita naturalidade. Até a minha ida para o circuito mundial, né, aconteceu de forma muito espontânea. Então a minha geração foi uma geração muito desapegada, sabe? A gente estava feliz em pertencer. Então a gente não tinha grandes ambições, tanto que eu não fiquei rico com surf, porque também eu nunca ambicionei a riqueza e eu nunca utilizei a força do meu nome para tal objetivo, entendeu? Entendi. Então eu gosto de viver uma vida simples e desapegada. Esse é o João Jorge Olivença. Mas assim, eu sou muito grato a Deus por esse reconhecimento de que a minha trajetória, a minha história de vida possa agregar valor para a sociedade, possa servir de referência e inspiração para as pessoas, sobretudo para a nossa juventude. Fico muito feliz quando eu ouço isso, né? Também o exemplo de não achar que é o cara, de não trazer para mim Pé no chão, né? toda essa... eu sei vivi, assimilei muito bem o tempo de glamour, de fama que estava lá no alto, mas eu sempre entendi e reconheci que isso é puramente dádiva de Deus para mim, é presente de Deus, né? Deus foi muito generoso comigo, então eu atribuo tudo isso para Ele, né? Então eu continuo sendo essa pessoa pequenininha no sentido de ser igual a qualquer um outro ser humano, né? Então, eu acho que isso fez uma grande diferença na minha vida, mas Deus quis que fosse assim, né? Então, para que eu bater no peito e falar, eu sou o cara, Verdade, entendeu? E eu falei com o diretor ali, o diretor já permitiu eu fazer mais uma pergunta. Faça aí, cara. Desses títulos que você já foi campeão, qual foi mais difícil? Que você falou, aqui eu achei um competidor páreo para mim, achei um concorrente. Qual foi o título desses anos aqui que você teve mais dificuldade em ser campeão?
Brasileiro, foi paulista. Eu acho que foi o segundo título nacional, em 92. 92. Porque aconteceu uma coisa assim que estimulou muito a minha fé. Né? Eu sempre fui um cara de fé, eu me converti ao Evangelho em 87, e isso mudou muito assim, o meu conceito, a forma de ver a vida. Né? Então, em 92, a gente estava na última etapa em Santa Catarina, e eu era tão desapegado que eu não ligava para contabilizar os pontos. Eu não sabia com quantos pontos eu estava no ranking. Eu estava preocupado. Não tinha assessor na época, não tinha na assessoria de imprensa. Cara, eu estava preocupado em surfar, entrar no mar e fazer bonito. Né? Lembra quanto concorreu contra quantos? Lembra? Na verdade, a gente tinha um ranking de... Eram 48. 48? Não. Antes, o circuito brasileiro, a gente está falando, que era um ranking de mais de 100 atletas, né? Que tinha os top 16, top 16. Dos 48, caíam todos na água. Isso, e tinha um Aí elite. depois fazia... As baterias. O campeonato durava uma semana, praticamente. Né? Durava uma semana. Caíam todos os inscritos. Quando chegava na fase dos 48, aí era dividido, era o main event, que se chamava main event, né? Isso. Era um formato elite. bem parecido com o circuito mundial da época, que era a ASP, né? Que fazia, né? O World Championship Tour. E quando chegava nos 48, aí sim, era como se fosse, na verdade, ali os classificados. Agora sim. Mas não tinha um circuito de acesso, não. Entendi. Era assim, as etapas caía todo mundo que se inscrevia. Mas, lógico, né? O funil vai fechando, vão ficando realmente os melhores. E os melhores eram bem conhecidos, né? A gente tinha, o único privilégio que tinha era para o grupo de 30 atletas que eram pré-classificados e eram classificados entre o primeiro grupo, os top 16, e o segundo grupo do 16º ao 30º, né? Que eram os back 14. Então, quem estava no primeiro escalão, ele tinha o privilégio de entrar no último round da triagem, né? Era um grupo de pré-classificados. E aí, quando eu estava competindo ali, quando eu cheguei na semifinal, que eu fiquei sabendo que eu tinha chance de ser campeão. Isso. Aí eu tremi, né? Aí eu balancei. Aí veio aquela coisa, aquela adrenalina. Até o momento você não... Sim, não sabia. Eu estava competindo, indo bem na competição pra caramba. E aí, quando eu soube que eu tinha chance de ser campeão, acho que Carlão não sabe dessa história. Essa etapa foi a de Ubatuba. Não, foi a última etapa, na Joaquina, em Florianópolis. Lembrando que você já veio de um título brasileiro, não é isso? Já tinha em 88. Em 88. Isso. A gente estava em 92, prestes a conquistar o segundo título. E aí na semifinal, na bateria, eu pensei em pedir ajuda para os caras que eu ia competir contra, né? Porque a conta era o seguinte: eu teria que vencer a minha semifinal, eu teria que ir para final e ficar em segundo lugar. Eram baterias de 4 atletas. Classificavam-se 2, né? E 2 ficavam para trás, e a bateria final de 4 atletas. Eu precisava ficar em segundo, pelo menos. E aí bateu a adrenalina. Falei, caraca, vou pedir para os caras aliviar para mim, para eu poder passar essa bateria e ir para a final, né? E aí, rapaz, a experiência foi o seguinte: nitidamente uma voz dizia para mim: não faça isso, não peça ajuda para ninguém, vá você. E aí eu fui, me classifiquei para a final. Chegou na final, o mesmo pensamento. Vou falar para eles vou pedir para os caras aliviar a onda para mim. Nossa, eu preciso ficar em segundo. E os caras com faca na caveira, gol de gás. Ninguém queria. Todo mundo queria ganhar o campeonato. Essa é minha, essa onda é minha. E aí aconteceu a mesma coisa da semifinal. Aquela mesma voz falava comigo: não vai fazer isso, não pede ajuda para ninguém. É como se Deus estivesse falando: confia em mim. É verdade. Entendeu? Confia em mim que vai rolar. E aí não deu outra. Fui, não ganhei o campeonato, fiquei em segundo lugar, o suficiente para conquistar o título. Segundo título nacional.
palmas para Jesus. Paulo para Jesus, foi mesmo, verdade. Foi incrível. Aquela etapa foi uma marca Foi nova. uma experiência muito marcante. Foi uma marca nova que surgiu também, porque haviam muitas marcas e elas para se apresentar a nível nacional, um dos meios assim bem era patrocinar uma etapa. E lembrei, Seaway não, como é que é o nome daquela marca? Daquela etapa? Ciclube. Ciclube. Era da Alpargatas, né? Da Alpargatas. Foi o que a gente falou agora há pouco. As empresas grandes olharam para o surf e viram e falaram, ó, esse nicho aí tem Quero uma fatia desse mercado, Eu né? quero isso aí também. A Alpargata lançou essa marca, a Mesbla alternativa na época, então todas as marcas queriam uma etiquetinha na bermuda do surfista, no bico da prancha do surfista. Né? E era uma das formas. O Campeonato Brasileiro acontecia a partir de janeiro a gente já sabia cada mês, cada etapa, cada patrocinador. Começava com o Alpepro, tinha o Ciclub, tinha o Mormai, tinha o Fix Surf Festival aqui em Salvador, que era tremendo, né? É um dos maiores campeonatos também, em público também. Era a época em que as praias realmente a gente fazia um público imenso. O pessoal ficava impressionado. E isso sem rede social, sem nada, cara. Era o mais impressionante, era isso. Através... A gente tem que tirar o chapéu para a revista Fluir, revista Visual, na época, que era o que a gente tinha de comunicação, não era, José? A mídia especializada, né? E os campeonatos... Nem a rádio, nem o rádio ainda era... Não, falar a verdade, o surf sempre foi muito... sofreu muito preconceito. O surf, o Jorge falou agora há pouco sobre a questão financeira. O surf nunca foi assim, o tênis, Não, que o cara ganha quando ganha um Grand Slam desse do tênis, bota o surf no chinelo. Acho que o cara que voa de prima, vamos dizer assim, no tênis é o campeão de uma etapa do Campeonato Brasileiro, pô. É desproporcional. Demais. Verdade. Eu acho que na década de 80, Carlão, eu pelo menos me senti muito privilegiado, porque a gente pegou muito carona na mídia aberta. Tinha um cara na TV Globo que era muito difícil entrar o surf na TV aberta, mas tinha um cara na Globo apaixonado pelo surf. Esse cara era um produtor, o Emanuel. Exato. Então esse cara puxava o surf para o jornalismo, para dentro das matérias em horário nobre. E aí as outras emissoras também pegavam carona, pô. Ninguém quer ficar por baixo, né? Então Cultura, Record, a própria... a do final do Silvio Santos, como chama? O SBT. Então, a mídia aberta dava muita visibilidade para o circuito, né? O meu nome aparecia lá, quando eu fazia as finais, né? Aparecia lá no Horário Nobre, Jornal Nacional, Esporte Espetacular, né? Bandeirantes, altas matérias. Então, isso contribuiu para a fixação do meu nome. Então, tem muita gente hoje que tem memórias lá atrás, né? Porque... A mídia aberta deu muita visibilidade pra gente. E foi um período aqui que... E meu nome, como tinha uma fácil dicção, uma fácil pronúncia, pegou muito fácil, né? O baiano Jojó de Oliveira, né? Com esse período, quando você ganha o segundo título mundial, aqui, especialmente... Nacional, né? O segundo título nacional coincidiu muito com a época que a televisão, a TV aberta, aqui na Bahia, ela passou por um processo de mudança, porque até então as TVs mais tradicionais, a Rede Globo, o SBT, eles trabalham muito com filiais, né? E eu me engano, não vou me recordar, eu acho que quem era a filial da TV Globo aqui na Bahia era a TV Aratu. Se eu não me engano, depois virou SBT, era Aratu, não foi? Só que aí depois veio a questão da Rede Bahia, e aí mostrou as filiais, né? Aqui na região, a TV Santa Cruz, TV Oeste, TV Sudoeste, então essas filiadas, né?
elas precisavam de Conteúdo, conteúdo para aparecer, né? Então, o surf, eu conheci Jojó de Olivença assistindo Através. Bahia Esporte, porque se passava muito sobre você, das etapas que você concorria. Olha, o baiano Jojó de Olivença concorreu, participou da etapa e venceu a etapa, com o seu título mesmo de 92, a gente acompanhou tudo pelo Bahia Esporte, né? A gente não era da região aqui, né? E a gente acompanhou tudo pelo Bahia Esporte, porque foi um processo também que favoreceu também, porque elas precisavam de conteúdo, né? Hoje a TV mudou, né? Mas naquela época se produzia muita matéria boa para galera parar para assistir de campeonato. Quer ver que o Bahia Esporte passava campeonato amador, velho. Falava de campeonato amador, de qualquer campeonato. Então passava porque tudo. O surf, ele falamos agora há pouco sobre a questão do surf. Eu gosto sempre de lembrar que o surf ele era autossustentável, de uma forma que chamava a atenção como que um esporte. Porque, veja bem, o Brasil é chamado de país do futebol. Mas você não tem futebol wear. Não. Você não tem... você tem surfwear. Você não tem futebol music, mas tem surf music. Então, sempre foi muito... o grupo sempre foi muito fechado. E quem estava de fora da bolha ficava impressionado. Como é que ele se sustenta? Tem a linguagem própria. Você vê dois surfistas conversando, cara. Os caras até fizeram. E aí, brother? Qual é? Pô, e aí, beleza? E aí, beleza. Foi ali fazer uma session. Mas fui fazer uma session, tá flat, cara. Mas aí o que é que eu fiz? Eu caí assim mesmo, fiquei ali driblando as merrecas, dei uns 2 skatebacks e uns rientes, só dava pra fazer também só o floater, porque no demais estava flat, cara, o mar, entendeu? Então, dava pra fazer um dicionário, né? O que você tá falando aí, meu irmão? Então, linguagem própria, vestimenta própria, música própria, fábrica de prancha própria. Então, era tudo muito fechado, né? Tudo muito fechado. As lojas, para entrar, tinha que lançar uma marca de surf, porque o próprio surfista rejeitava qualquer marca que não fosse o surf. O surfista raramente usava um Nike. Né? Ele usava os calçados das marcas. A Pena lançou o calçado da Pena. A Seaway tinha que ter o selinho da Seaway. Então ele passou realmente por um momento, anos 90, foi já mais ou menos aí, o mais forte momento, pelo menos se eu estiver errado, já me corrija, foram os anos 90. Os anos 90 o surf ganhou muito dinheiro, para vocês terem ideia. Foi a época em que São Paulo, né, ali no como é que era aquele bairro lá? Ibirapuera, num galpão de exposições lá, anualmente tinha uma feira de surf. Nossa, vendia muito. E a gente do Brasil inteiro, tanto para ver os surfistas... Até do mundo, né? Do mundo. Empresas do mundo. Das maiores feiras de surf, de esporte do mundo. Concentrar ali os ícones e vendia muito. O volume de negócio que era realizado era muito grande. Então foram uns anos de ouro que eu posso... Você falou aí, Carlão, assim. da questão das empresas, das marcas especializadas em roupa. Nessa surfada sua aí do Jojó de Olivença, de título brasileiro, desse seu nome estar na mídia, conseguiu um patrocínio fixo assim? Chegou a ser patrocinado por uma marca? Ou ainda é? Patrocinado, eu tenho apoio. Eu tenho apoio de algumas marcas, de vestiário, por exemplo, né?
tem uma empresa que é fora do mercado, uma empresa que faz fornos elétricos, né? É Laí. A Laí, né? Eletrodomésticos e marca de parafina também, acessórios. A gente tem um pequeno apoio, né? Porque a gente não é mais aquele atleta. Não, mas lá no período lá... Sim, eu tinha bons patrocinadores. Eu fui patrocinado pela Billabong, pela HD, a Hawaiian Dreams, pela Pena, né? E outras marcas que vieram Tinha no Poena, processo. não sei se a Poena fazia parte. A Poena era a marca de prancha daqui, né? Não, era Bermuda, Era aqui de Bermuda. Ilhéus, nosso saudoso Gustavo, né? Gustavo Júnior, Gustavo Poena, um dos maiores incentivadores que Ilhéus já teve, patrocinou Jerônimo durante muito tempo, o saudoso Sandro Grossinho também, uma pessoa magnífica, maravilhosa. Aquela Hang Loso também, não, né? A Hang Luz é do sul, de Alfio Lanhado, lá do sul do país. Acabou de adquirir ali um patrimônio imenso de Itacaré. É um incentivador até hoje, ele trabalha muito bem. É um dos caras que a gente tira o chapéu, né, Jojo? É o Alfio, a Hang Loose, a Pena, a Free Surf e uma outra marca a mais, que são os remanescentes que a gente fala, Tinha né? Código Penal, não sei se fazia parte. Então... Ricardo também é cultura do porque- surf também, você percebeu aí, né? Que o homem não é só futebol, não. O homem é do surf, muito o homem é do essas surf marcas, também. eu usava muito. O que Gostava. acontece na década de 80 Public e Boy 90, surgiu o boom da indústria do surf. Então, rolou até uma pirataria, né? Algumas marcas copiaram as marcas de fora, começaram a produzir no Brasil e tal. E eram surfistas. E a maioria desses surfistas não eram empreendedores, não eram empresários, não visava lucro, grana, né? E com o passar do tempo, 2000 para cá, teve uma virada de chave bem radical no processo, porque muitas marcas que eram geridas pelos surfistas faliram. E essas marcas foram ou faliram ou foram compradas por empresários, empreendedores mesmo, que queriam ganhar grana com o negócio, né? Então virou um business e caiu um pouco a essência da coisa, né? E esses nomes que foram citados aqui foram marcas realmente geridas por surfistas, mas surfistas com a visão empresarial mesmo, né? E apaixonados pelo surf. Então são algumas marcas que hoje permanecem na indústria do surf, né? Mas a gente está vivendo hoje uma crise, né? Dentro da própria indústria do surf, a ponto de essa própria indústria não poder manter mais, como na época, o surf, o esporte, né? Então hoje você vê poucos surfistas patrocinados pelas marcas. Nos eventos de surf as marcas entram, mas os maiores eventos eles não entram como patrocinador principal mais, porque hoje o foco está nas grandes empresas fora do mercado que encontrou no surf um nicho para investir por conta do público, né? Por conta desse contexto, desse universo do surf que atrai toda a juventude, é um esporte moderno, é um estilo de vida, né? Então, hoje totalmente diferente da minha época, né? Então, hoje eu quero realizar um evento de surf, eu não bato exclusivamente Com o pessoal do surf. na marca do surf. Eu vou para uma SSN, eu vou para uma Coca-Cola, eu vou para uma empresa dessas grandes que a gente sabe que ali tem o dinheiro É verdade. forte. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Duas em uma. Como está o surf em Ilhéus hoje e o que a gente pode esperar? Bem, o surf hoje, Ilhéus, precisa de fomento. Precisa as instituições se adaptarem a um novo modelo de gestão mais profissional para que possa fomentar o surf. Eu digo, as empresas, as instituições precisam se profissionalizar porque mudou. O cenário hoje é diferente. Então, hoje, se você simplesmente monta uma organização para dizer, eu tenho uma associação, eu sou um presidente da associação, não vai arrumar nada.
Você tem que ter estrutura, você tem que ter equipe, você tem que elaborar um projeto, você tem que ter habilidade, você tem que ter comunicação, tem que ter o jurídico, tem que ter o administrativo e saber elaborar um projeto para vender esse projeto. Vendendo o projeto, você tem que fazer a melhor entrega e prestar conta. E a maioria não estão aptos e habilitados a caminhar dentro desse processo, né? Então, uma das minhas missões aqui é contribuir, né, com uma consultoria, obviamente voluntária, para que essas instituições que regem o SUF aqui no município possam se adequar a esse novo modelo de gestão, para que a gente possa fomentar, trazer os eventos, desde o municipalzinho até os eventos maiores, né? E a gente sabe que as empresas estão aí esperando essas propostas, esperando esses projetos. O governo, idem. Né, estão principalmente nessa nova gestão, né, a gente sabe que o esporte é uma das bandeiras que eles vão olhar com muito carinho. Então agora é hora das organizações se prepararem. Verdade. O Jojó e Carlão, né? A gente está aqui nesse bate-papo aqui. Você falou que aqui as associações precisam se adaptar para uma nova realidade, né? Muita coisa mudou, não é mais como, vou pegar aqui e juntar um grupo de pessoas, de garotos, e é um trabalho muito grande. Depois já está falando um pouquinho sobre, especificamente sobre os seus projetos, que nós já demos uma pincelada lá no outro podcast, no Papo Torcedor, mas eu queria ver contigo, Jojó, você falou de fé. Você falou que você é um cara de fé, que atribuiu aí praticamente o título de 92 a Jesus, né? Influenciou diretamente com você. Mas eu queria saber como é que foi seu encontro com essa fé que você professa aí. Como é que era o Jojó antes, né? Antes do... Teve uma diferença de Jojó de 88 para o Jojó de 92? Não, o Jojó de 88 estava iniciando na fé, e o Jojó de 92 estava um pouco mais maduro na fé. Mas o que aconteceu... Etapas diferentes, né? Isso, mas antes de 88, eu vivi um momento em que eu fui encurralado. Né? Eu estava num beco sem saída e eu precisava fazer uma escolha. Para que lado eu vou? O que é esse beco sem saída para mim? Em um determinado período da minha caminhada com surf, eu acabei me envolvendo com drogas. Então comecei a fumar muita maconha e me envolver de certa forma que eu parei no tempo, né? Os meus projetos, as minhas ideias, elas não aconteciam porque eu só queria fumar e já estava num momento importante da minha carreira de ascensão, né? Os meus pais já eram cristãos e eles sempre estavam pregando o evangelho para mim. Em um determinado momento da minha vida, já tinha acumulado algumas vitórias, alguns títulos, mas eu sentia um vazio muito grande no meu coração e eu precisava entender esse processo da vida. A vida é só isso? O sucesso é só isso? Hoje você está no glamour, você está na festa, amanhã você está na estaca zero. Você precisa fumar de novo, você precisa beber de novo, você precisa ganhar de novo para poder renovar esse ciclo de alegria, de satisfação. Então, eu teve um determinado momento que eu fui para a igreja. Eu falei, não, eu preciso conhecer esse Jesus que a minha mãe sempre prega para mim o tempo todo, insistentemente, até chato, do tempo todo, né? E aí, mas eu estava num momento que eu precisava experimentar algo novo na minha vida, além do sucesso, do glamour, essas coisas todas. E aí, quando eu fui para a igreja, eu me lembro até hoje, foi o meu irmão, estava passando por uma casa de reabilitação, que ele tinha muito problema com droga, com roubo. E ele estava numa casa de reabilitação lá em Feira de Santana, meu irmão mais velho. E quando eu fui lá visitar um ambiente muito legal, ele pude notar que ele estava com um semblante diferente. Opa, alguma coisa aconteceu na vida do negão aí. E aí eu fui de coração aberto, porque eu já estava vivendo aquela influência, né? Já estava com o coração meio ali balançando, né? E foi no momento lá que eu
decidi caminhar com Jesus, né? Vamos lá. E aí foi uma experiência inesquecível, né? Porque a hora que fizeram uma oração por mim, né? Eu abrindo meu coração para conhecer quem é Deus, quem é Jesus, eu parecia que levitava, parecia que eu não estava pisando no chão, e a sensação era de muita leveza. Inovação. Exato. Tudo. Então, a sensação de que eu estava tirando uma uma cheia de pedra das costas e tirando uma máscara também e vendo o mundo sobre uma outra perspectiva. Tudo ficou muito belo na minha vida, né? E eu estava viciado em drogas, então eu não precisei mais usar drogas. Aí hoje eu falo, né? Eu conheci algo muito melhor e foi uma dose única na minha vida que me deixou doidão para sempre, né? Tomei uma dose de JC, meu irmão, essa você tem que experimentar. Só foi uma dose só, né? Uma dose única. Então é isso, a minha vida realmente se transformou muito. Eu pude ver o mundo sob uma outra perspectiva, né? E caminhar com Jesus hoje significa viver na consciência do Evangelho, né? Entendendo que é impossível haver amor a Deus na vertical se primeiro ele não acontecer na horizontal, né? Então isso se resume, né, os 2 mandamentos que ele deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, né? Como a ti mesmo. Mas assim, quando você eu vou te fazer essa pergunta porque como os tempos são outros hoje, né? Quando você toma essa decisão radical, assim, né? De falar assim, rapaz, a partir de hoje não preciso mais de nenhuma outra dose para me deixar, para mudar o meu humor, já encontrei. Dentro do esporte, encontrou alguma dificuldade? Com relação à minha religiosidade? Sua fé. Rapaz, eu não encontrei dificuldades. Eu confesso para você que foi uma mudança radical, né? Porque eu precisava de ser radical naquele momento, porque por conta do contexto de vida que eu vivia, né? Então eu não poderia afrouxar a rédea. Mas foi obra do tapeceiro mesmo na minha vida, né? Deus tinha esse propósito. Hoje eu sou uma pessoa muito mais equilibrado, né? Com menos, eu desconstruí muitas coisas da religião, né? Para que eu pudesse me relacionar melhor com as pessoas, né? E naquela época eu era um cara radical, que eu julgava as pessoas, eu condenava as pessoas, eu achava que eu realmente era o único que estava salvo só porque eu entrei na igreja, só porque eu li a Bíblia, só porque, sabe? Mas para aquele momento foi bom, porque a gente convivia no meio de muita bagunça, de muita festa, de muita coisa desregrada, de muita droga, tá? A mulherada, o Carlão sabe, né, como é que era o contexto nos eventos, nos campeonatos. Então eu viajava com a galera que, ao invés de dormir cedo, ia para a noite, ia para as baladas, tinha muita festa, então a tentação era muito grande, né? E eu estava tão bem com Deus que eu só queria saber de dormir cedo, ler a Bíblia, dormia cedo, no outro dia eu botava para quebrar nas ondas. Descansado, né? Exato. E os caras, né, meio baqueado de ressaca, eu estava ali sóbrio, né, íntegro para a competição. E foi legal, foi bem legal, porque naquela época a gente iniciou um movimento no Brasil que caminhava paralelo com os Atletas de Cristo, que era um movimento cristão dentro do futebol. Né? E aí nasceu o movimento Surfistas de Cristo no Brasil, que já era um movimento que nasceu na Austrália em 1976, e aí incorporou no Brasil, e foi um movimento que se alastrou por toda a costa brasileira, né? Então vários surfistas profissionais aderiram ao movimento, se converteram ao evangelho, sabe? E o Brasil e no mundo tinha os encontros, a gente se reunia nos campeonatos e fazia culto, orava, lia a Bíblia, era uma coisa muito simples, né? Mas que a fé caminhava muito junto com o surf naquele momento, e serviu até para quebrar aquele paradigma da discriminação e do preconceito, né? Que Carlão falou, que o surfista era só esporte de maconheiro e tudo mais. Isso, então, que era parecido, comparado muito com o hippie, né, Carlão? Sim, uma coisa, só para fazer um dedo em cima disso que o Jojo está falando,
por conta desse preconceito, por conta realmente da droga, principalmente a maconha, caminhar muito no meio da galera, ter um trânsito livre, era assim, tipo, o crente eu vejo hoje, eu tenho 24 anos caminhando com Cristo, né? E o crente, ele precisa ser intrépido, ele precisa ser valente, ele precisa ter consciência da identidade dele. Ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus, ele precisa ter essa consciência. Onde você estiver. E eu me lembro, eu fiz muito campeonato de surf, muita locução de surf. Isso foi minha parcela dentro do esporte, sempre foi muito dentro, por conta da minha voz, sempre na área a qual eu pertenço, que é a comunicação. E eu trabalhava sempre, assim como o Jojo no surf, caminhou muito com o atleta, eu caminhei muito com a comissão técnica. Esse era o meu grupo dentro daquele contexto, né? Você era do lado oposto. Do outro lado do balcão. Ali, entendeu? Mas rolava ali e tal, galera, né, e tal. Havia muita responsabilidade também ao mesmo tempo ali dentro, né? Tipo assim, é que o cara fumava, ia marcar uma bateria de campeonato. Não era isso que eu tô dizendo. Mas a noitada rolava ali e tal, papá. Precisava que no outro dia tivesse todo mundo inteiro, e nem todo mundo estava inteiro, então tinha que fazer a substituição ali. O rei de Jude é que tinha que saber. O rei de Jude é o chefe do juiz. Então, a droga é um mal social que, ao longo dos anos, né, atrapalhando a vida dos homens, das mulheres, do ser humano de uma forma geral, né? Assim, Famílias, né? Famílias, assim como o álcool, né? E tantos outros pecados, como prostituição, mas especificamente. Tem uma etapa do circuito Grand Cirque, que é uma etapa de surfistas amadores, né? Acho que até 20, né, gente? 18. Sub-18. Sub-18. Fortíssimo. Você tem ideia, Gabriel Medina correu esses... Era um circuito fortíssimo no Brasil. O sub-18, era o sub-20 do futebol. E era o sub-18. E eu fui convidado, mas foi um dos últimos campeonatos que eu fiz locução. Foi aqui em Itacaré. E eu fui. Quando cheguei lá, tinha juiz de várias partes do Brasil e tal, que o campeonato ele era nacional, um circuito nacional. E tava lá o David Silva também, competindo nesse campeonato, ficou em segundo lugar, um campeonato realmente fortíssimo. E teve um momento que alguém falou assim: Carlão é crente. Ora aí, não, reza aí, Carlão. Carlão é crente, reza aí, Carlão. Aquele negócio que a gente já sabe como é que funciona. Lá dentro antes de começar o campeonato, no sábado pela manhã. E aí vamos dar as mãos e oramos. Aí fizemos aquela intercessão bem legal para começar o campeonato. Quando terminou a oração, aí veio um doidão de lá, falou: Carlão, vou pra aqui, ó. Pá, me arrepiei todo, maluco. Aí. Então é um negócio bem legal, porque são experiências que a gente precisa, na verdade, tá levando para quem não conhece o Evangelho, sem deixar. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino exatamente por isso, porque tem a parábola dos talentos. Você não pode escolher esse talento. Uma vez salvo, você agora precisa amar o próximo a ponto de levar essa salvação para o próximo também, né? E agora... o esporte é esse caminho para a gente poder aproveitar. Onde é que você está? Onde é que você caminha? Qual é o grupo que você está? Aceitou Jesus? É aquele grupo. Deus quer usar você naquele grupo ali. Entendeu? Que é para que você também possa ser esse canal, essa agência do Senhor no meio daquele grupo seu ali, para que conheça a verdade. E a verdade é Jesus, né? Agora, eu falei sobre as drogas, né? Aquela questão, infelizmente, hoje tem sido vilão, né? De muitos jovens, né? Eu vivi a minha experiência e reconheço que se não fosse Deus na minha vida, eu poderia não estar aqui hoje. Poderia ter me roubado a oportunidade de ser o que eu me tornei. Antigamente ficava muito mais na maconha, né? Hoje em dia já tem vários outros tipos de drogas, né? Que vicia mais rápido. Com certeza. Prende a pessoa. Destrói mais As rápido. sintéticas, então. Aí veio o crack.
que aí destruiu tudo mesmo. O crack destruiu, porque ele não é. O crack não é uma droga qualquer. Uma vez um traficante falou pra mim assim, eu ainda tava nesse meio, ele disse assim: Carlão, leva essa daqui, é da boa. Agora tá vindo aí que é o satanás da droga. Quando ele se referiu, o próprio traficante, ao crack. Vocês terem ideia. Isso lá em Olivença, uma etapa do circuito baiano, me lembro como hoje. O cara disse assim: vem aí o satanás da droga. Caramba, se a maconha já não é tão assim, né? Imagine o satanás da droga. Que ele estava se referindo ao crack, que vem realmente devasta e o teor de viciar um jovem é imediato, instantâneo. Experimentou, já era, meu irmão. Para sair é uma dificuldade muito grande. E a gente sabe muito bem disso. Eu tiro o chapéu para os pastores em Ilhéus que estão fazendo ainda o trabalho de recuperação, porque é um mal social, é quase que enxugar gelo, porque o tráfico hoje está muito mais liberado que antes, pô. Né? Eu me lembro, só para fechar aqui essa parte, eu me lembro que na época eram 30 gramas para você ser preso, ser considerado um traficante a partir de 30 gramas. Hoje, 100 gramas de maconha, e é uma vergonha, preciso ser dito isso, o Supremo Tribunal Federal liberar 100 gramas de maconha como se fosse para uso próprio, cara. Poxa, o que é isso? A gente é da época, né, João? 30 gramas, você pegava 15 anos de cana como um traficante. Agora 100 gramas de maconha é para uso pessoal. Isso a gente vê um STF de Jesus Cristo, né? Então, quando chama de enxugar gelo, é exatamente por isso. Poxa, aí ficou agora praticamente a igreja, porque pela justiça não dá mais, pô. Verdade. Mas quando o Jojó de Olivença virou Jojó do Guarujá? Nunca. É que eu sempre digo que eu gosto dessa frase, o Carlão já até adotou essa frase, né? Nunca, né? A Bahia não me prestou para ser. Aliás, a Bahia não me liberou para ser paulista, me liberou para servir em São Paulo, né? Mas você ficou quanto tempo lá no Guarujá? Eu fiz um trocadilho aqui, né? Jojó de Olivença com Jojó do Guarujá, porque você passou bons tempos. Mas os caras lá... Deu um título, deu Jojó do Guarujá. Jojó do Guarujá. Eles tentaram trocar lá também? Não, é a galera, né? Na brincadeira. Na resenha ali, né? Chamava Jojó do Guarujá. Essa medida não seria aprovada aqui, pelo menos. Não, de jeito nenhum, mas nunca. O que fortaleceu jamais. mesmo foi Jojó de Olivença. A Bahia só emprestou para ele prestar um serviço lá, pra servir lá, com certeza. Né? Mas aí, quanto tempo tem um projeto que você está lá? Depois você fala desse projeto que você está desenvolvendo lá e quer trazer aqui para a cidade. São 35 anos, né? Fui para lá em 89. E de lá eu fui para o Circuito Mundial, né? De 93 a 98. E depois eu montei a escolinha de surf lá. Não sei se eu já contei aqui. Contando, mas né? Refresca o pessoal. Vai que o pessoal não assistiu outro podcast. Refresca pra gente aí. Então, eu em 99 eu iniciei uma escolinha de surf lá no Guarujá, com o objetivo de ganhar dinheiro, né? De plantar ser um empreendedor, né? Eu sei que a carreira de competidor ia uma hora chegar ao fim, vamos fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E aí no verão de 2000, solzão de 40 graus, rachando, a escolinha cheia de cliente, né? Então, aí vinham as crianças das comunidades carentes ali do entorno, catando latinha e perguntando para a gente quanto custava para fazer aula de surf. Então, aquele momento foi arremetido muito ao meu passado, né? Como eu comecei a minha carreira, garoto pobre ali na Praia da Batuba, em Olivença, pedindo prancha emprestada. Mudou todos os planos, não vou cobrar não. E aí, na hora,
eu entendi que era uma oportunidade para devolver para a sociedade tudo aquilo que o surf havia me proporcionado, né? Então nasceu o Projeto Ondas. A gente começou com a equipe voluntária e identificamos as necessidades daquelas crianças e entendemos que eles precisavam de algo mais do que simplesmente aulas de surf. Aí a gente começou a viajar, precisa da educação, precisa de cuidar disso, cuidar daquilo, uniforme, alimentação, tal. E aí, com a minha própria influência, eu comecei a buscar, né, primeiro entender o que era terceiro setor, como montar uma ONG e tal. E aí fui para cima. Eu sei que eu me dediquei muito para formalizar, né? Em 2007, nos formalizamos como ONG lá, o Projeto Ondas, hoje conhecido como Ondas, né? E uma metodologia que hoje é consolidada, né? Com a educação integral e com 3 programas integrados: educação, esporte e assistência, e de forma transversal, valores e ecologia. E aí, na perspectiva de pegar uma criança em vulnerabilidade socioeconômica e transformar no cidadão, ampliando visão de mundo e estimulando o sonho dessa molecada, né? Então, durante esses 20 anos, né, de CNPJ, contando desde a formalização, desde da informalidade até a formalização, né? São mais de 20 anos. Então já colhemos bons casos de sucesso ali, né? Então nós estamos muito felizes com essa iniciativa. Hoje eu tenho lá uma equipe. A gente lá, para tocar o projeto, a gente precisa de R$2 milhões por ano, né, para manter a equipe técnica, os custos fixos, né, operacionais e os projetos, né? Então, nós temos boas parcerias ali com a iniciativa privada, com o próprio governo, com emendas parlamentares, né? Então, a gente veio construindo ao longo do tempo essa estrutura para, no sentido de também deixar um legado, né, positivo ali na cidade do Guarujá, que me acolheu muito bem quando eu fui para lá, né? Então, sempre fui muito respeitado, muito querido ali pela comunidade do surf, pela sociedade em geral, lá no Guarujá. Inclusive convites para me tornar vereador, essas coisas lá, dada a popularidade. Mas eu nunca tive vocação, né, para ser político. Então eu gosto de lidar com gente, né? Adoro lidar com idosos, né? com crianças, né? Então é a minha grande paixão, né? Lidar com o ser humano. E aí a ideia é realmente a gente muito bom trazer essa nossa ideia para cá. É justamente que é a próxima pergunta aqui, né? O que Ilhéus pode fazer pelo surf, né? Já que agora você vai trazer esse projeto para cá, né? De essa implantação, né? Acredito eu, né? É isso mesmo? Sim. Nós já temos CNPJ, o ano passado já demos entrada, né? Já temos um espaço sede provisório, que é inclusive lá em Olivença, no Instituto Marola, né? Que é uma ONG que também surgiu há 10 anos atrás, inspirado no nosso trabalho em Guarujá. E você ia perguntar? Não, pode concluir. Deixa as redes sociais de lá. Ok. Vamos falar logo da rede social. Pode falar que tá na tela. Os internautas aí, a produção joga na tela ali. Minha tela aí. ONG Projeto Ondas. Isso, tá ali na tela ali. É o nosso ONG Projeto Ondas. Instagram e Facebook. E também o Facebook. É o mesmo endereço. Tá vendo que projeto maravilhoso? E também ali tem um projeto também, o site, né? projetoondas.org.br, é esse mesmo? É isso, .org.br, o nosso site. O site, né? Projeto ONG, tá na tela aí, você já pode acompanhar, já pode seguir também. Você que nos, também tem o Instagram também do Jojó de Olivença 67, exatamente. Né? Lembrando que o Olivença é sem cedilha, viu, gente? Sem cedilha. O homem que só veio contribuir com a cidade de Ilhéus, tá vendo? E aí, Jorge, a gente está hoje em fase de prospecção de parcerias, né? Então estamos dialogando muito, né, com o governo atual de Lauderico Júnior, e ele tem sinalizado muito positivo, né, em apoiar, né, essa nossa iniciativa, né, aqui no município de Ilhéus.
E também a iniciativa privada, a gente está iniciando também um diálogo com alguns empresários, porque é muito importante, porque infelizmente vai para além da caridade, a gente precisa de recurso. Claro. Né? Porque quando a gente tem um projeto que visa impactar e busca resultados, né? Então precisa ter uma equipe técnica, precisa ter uma infraestrutura, equipamento de qualidade. A gente tem que oferecer realmente o melhor para essa galera que já vive numa vulnerabilidade, que já vive com seus direitos violados o tempo todo, né? Então nós pensamos dessa forma. E só para... Por favor, Carlão. Para somar aqui o que o Jorge está falando, e aproveitar também já, e colocando também para as empresas, de repente tem um empresário aí que fala, poxa, como é que faz, né? E aí, eu gostei da ideia, gostei da proposta, quero participar, como que eu faço? E interessante é que já passou para a gente, por isso que onde eu estiver falhando aí, que já me corrija, por favor, é que a empresa pode entrar através da parceria público-privada também ajudando e sendo ajudada no fisco, né? Você pode abater tudo isso que você está colaborando lá no seu imposto de renda também. Então, não chega a ser nem você tirar do bolso para custear o projeto, mas sim fazer só uma elaboração através de uma parceria, onde de qualquer forma aquilo que você prestaria contas para o leão, você poder ajudar o projeto, que é um projeto, eu já falei, não me canso de falar, e eu acho muito lindo o projeto, porque realmente você tem que passar pela face da terra contribuindo, e não há nada melhor do que contribuir com gente, com formação, principalmente com aqueles mais carentes, aquelas crianças que não têm realmente uma perspectiva de vida. Tá tão difícil, né? Hoje em dia, tá mais ainda. E lembrando que é nosso futuro, né? A gente investe pro amanhã, né? Eu nem digo que a criança é o nosso futuro. Eu acho que é o nosso presente. A criança hoje é o nosso presente. Eu me lembro que Pelé, e faz todo sentido hoje, né? Pelé, quando fez o 1000º gol, ele falou, cuide das criancinhas. A gente... Foi. Cuide, bem lembrado, Jorge, bem lembrado. Esse trato com criança, a gente está num ambiente aqui esportivo, é exatamente aquilo que toda modalidade esportiva precisa fazer para não morrer, para não padecer, que é manter a base. Isso mesmo. Já falou sobre a questão da associação municipal, que deve fomentar, incentivar e promover o esporte local, né? Por quê? Não é porque é para ficar bonitinho na fita, não. É porque se você não fizer isso, a gente falou dos campos de várzeas agora há pouco, se você não fizer dessa forma, nossa geração aqui, não vai ter a próxima, cara. Simplesmente. E quando a gente faz um trabalho social desse, é exatamente pensando num todo, independente de religião, de esporte, qualquer coisa, na sociedade que virá à frente. Então, se você quer uma sociedade melhor, você tem que melhorar através da garotada de hoje, tá? Porque nós é que influenciamos como nós fomos influenciados, né? Isso mesmo. O Jorge perguntou para o Jorge agora há pouco, quem é que te incentivou, né? Quem te incentivou? Isso mesmo. Quem é que era o seu ídolo? Quem é que você... Porque a garotada tá olhando nós hoje. Verdade. Tá olhando para nós. A gente pensa que não, mas eu acredito que o Jorge deve ficar impressionado. Pô, o Carlão falou um bocado de coisa que eu não sabia, mas me influenciava. Entendeu? Eu olhava para ele e me influenciava. Por quê? Carlão também, pretinho, de favela, sem perspectiva nenhuma, e me apaixonei pelo surficeiro também. Então eu olhava esses caras e eu falei para o Jorge, que eu li a revista Fluir até onde ela foi impressa. A gráfica, o endereço da gráfica, de tanto que eu era viciado em Fluir. O pessoal, como é que você sabe? Eu só lia Fluir, cara, o tempo inteiro, entendeu? E aí conhecia os caras, via as fotos e tal, e quando via pessoalmente, assim, eu ficava impressionado, né? Como qualquer pessoa, né? Se você vê hoje um Ronaldinho, um Neymar na frente, você fala, aí não passa, entendeu? Por quê? Porque é um cara que você admira, velho. Então, nós somos observados e às vezes a gente não sabe
admirados. Agora, a questão é, quem que você está sendo? Será que você vai ser uma boa influência? Você vai contribuir com a perspectiva daquela pessoa com relação a você? Pô, admiro o Geórgio, mas na primeira oportunidade que tem de chegar lá perto, poxa, aquele cara, poxa, me decepcionei e tal. É isso então mesmo. você precisa ser um exemplo para as novas gerações, velho. Gritar mesmo contra a droga, pratique esporte, estude. Esporte é vida, né? Esporte é vida. Já falou sobre a questão. Tenha uma base, estude. Incentivo o esporte é bom, mas de cada 100, quantos se dão bem no esporte? 5, 6. Uma minoria. De cada 100. A gente sabe muito bem disso. É por isso que tem que ser implantado a ideia do esporte como algo para melhorar a vida, né? Porque assim, hoje a gente falando de esporte, futebol, né? Que é o país do futebol. Quantos jogadores... Qual a realidade dos clubes? 20 clubes disputam... Vou botar aqui... 60 clubes disputam campeonatos que são televisionados, recebem uma verba. Mas os outros... Pois é. Quando terminam os campeonatos estaduais... Quando termina as competições daqueles clubes que ficam... Quem vai fazer no decorrer do ano, né? Quem que vai fazer decorrer do ano? Aqueles atletas que vivem daquilo ali, que fazem contratos de ganhar 2 meses, 3 mil reais, 4 mil reais. Nem todo mundo vai aparecer na televisão. Sim, sim. Então é igual o surf. Mas aí você pega o exemplo para a sua vida. Sim. Você vai levar aquilo ali para o seu crescimento. Olha, eu hoje sou uma pessoa melhor porque o esporte... O esporte, Me ele proporcionou disciplina, ele gera uma saúde melhor, ele te contagia, ele te ensina a viver em grupo, trabalhar em grupos, se socializar. É uma saúde mental, física tremenda. Qualquer modalidade esportiva, ela é muito bem recomendada. Falou o esporte eu sou apaixonado por esporte de uma forma geral. O meu predileto, lógico, é o surf. Mas vocês veem aqui, a gente fala de futebol, eu falo de tênis, eu falo de boxe. Já perdi várias madrugadas assistindo MMA. Também. Gosto Mesma mesmo. coisa. Entendeu? Então, para mim, eu vejo o esporte como uma ferramenta realmente de transformação do ser humano, né? Isso trazendo para a parte física. Falamos agora há pouco da questão da conversão a Cristo, mas aqui, nesse plano, o esporte é essa transformação, cara. É a ferramenta que auxilia, né, para se tornar uma pessoa melhor. Mas eu queria agradecer, né? A gente ficava aqui conversando a vida toda, mas eu espero que... Lázaro não Ficava. deixa. Eu espero Lázaro. que seja assim, do fundo do nosso coração mesmo, Carlão, Jojó, do fundo do nosso coração, que seja o primeiro de muitos encontros nossos aqui, né? Sim, estamos à disposição. A gente tá batendo esse papo, quando tiver a ONG já, traga aqui alguém pra gente bater um papo, pra conversar como é que tá acontecendo a ONG, viu, Jojó? E você, pra gente, realizou um sonho hoje, conhecer. Ah, legal, Jorge. Para mim é um privilégio também estar aqui com vocês e agradecer pela porta aberta aqui, né? Sempre é importante a gente ter essa oportunidade de divulgar, né? Quem não divulga não é visto, né? Então a gente não faz isso para se aparecer de forma alguma, mas eu entendo que vocês, a mídia, está aí para ajudar a divulgar o que é bom. Verdade. A gente está cheio de notícias ruins, né? Você liga a televisão, é só notícia mesmo. Não dá para ver, não dá para ver mais um jornal hoje, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de poder divulgar essas coisas boas que inspira, né? Motiva as pessoas, né? A acreditarem que é possível, né? Isso aí, obrigado. Obrigado, Resenha SA, que agradece, né, pelo carinho, essa enciclopédia do esporte, do surf. Carlão também, o cara que é fera demais. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Ricardinho, o Laércio na produção aqui, também Lázaro. Obrigado você que ficou com a gente aí, Resenha SA, Papo de Torcedor especial, papo. Hoje foi papo, foi entrevista, foi resenha, foi tudo junto, foi um misto hoje, beleza? Obrigado, gente, forte abraço, tamo junto, é nóis! Resenha SA.
Tá procurando um lugar para se divertir, assistir uma boa resenha? Resenha SA. Papo de torcedor, lá você vai encontrar também muitas brincadeiras, muita resenha. A diversão é garantida. Também você pode procurar lá no YouTube, aqui no YouTube ou lá no YouTube, onde você estiver. Também nas outras redes sociais que nós temos, no Instagram, Resenha SABA, e também no TikTok, Resenha SABA. Que dia é esse negócio? Toda terça-feira, às 20 horas, a resenha tá garantida.